Olá você, tudo bom? Eu queria pedir a você que não pulasse esse vídeo não, pra gente falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu não sei qual é a hora que você vai estar vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas eu queria deixar uma palavra para você, uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que é de Deus isso que eu estou falando aqui. É motivado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que me salvou, que me deu até aqui, me trouxe até aqui, me sustentou, para mim trazer essa palavra para você. O pecado, ele traz muitas consequências na vida da gente. Consequências que podem ser eternas. Mas o arrependimento sincero do coração, ele nos aproxima de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, a palavra ela diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. São palavras de Jesus. Confesso a você que vai ouvir esse vídeo, eu estou gozando das minhas faculdades mentais 100%. Você não sabe o quanto está sendo difícil para mim gravar esse vídeo, porque o quanto o Satanás tem tentado a minha vida, a minha alma, o meu ser, aquele íntimo que não tem pastor, que não tem religioso, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem esposa, que não tem filho, que possa sentir que é a tua memória. Não tem médico, não tem especialista na face da terra que possa saber o que passa dentro da cabeça de um ser humano, de um homem, de uma mulher, de um pecador. Nós somos pecadores. Nós nascemos do pecado. Mas nós temos um Redentor fiel. O nome dele é Jesus Cristo. Eu já passei tanta coisa na minha vida, coisas espirituais, tentado pelo Satanás, tirando tudo de mim, me botando em mau caminho, e eu pensei que eu era a melhor pessoa do mundo. Eu pensei que eu era feliz. A gente pensa que a gente tem uma significância perante a sociedade que nós vivemos hoje. Mas na realidade, quando se passa a conhecer a palavra de Deus, quando se busca o verdadeiro Evangelho de Jesus, as máscaras caem de nossas mentes, de nossos olhos, e a gente passa a ver o mundo de uma outra forma totalmente diferente. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo está escasso. A verdadeira palavra de Deus está pouca na face da terra. O Evangelho de cruz, o Evangelho de crucificação, o Evangelho do sangue derramado, dá até para se dizer que não existe mais. Mas existe. Existe. Céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Mas o que se vê hoje em rede social, na internet, nas igrejas, é o Evangelho que não te chama para o arrependimento dos teus pecados.
É o evangelho que amassagia o teu ego, o meu ego. As igrejas estão lotadas, abarrotadas de falsos profetas. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou desabafando. Eu estou falando de alguém que foi transformado pelo poder de Jesus Cristo, que foi transformado pela palavra de Deus. Uma pessoa que não veio de uma família evangélica, família de adoradores de outros deuses, que não adora o verdadeiro Deus. E isso o mundo está cheio. Poucos te chamam para o evangelho do arrependimento. Poucos pregam o evangelho que te transforma de dentro para fora. Não aquela palavra que entra na tua boca, no teu ouvido, perdão, e que te transforma de fora para dentro. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo, pregado na cruz, ele te transforma de dentro para fora. Ele te faz uma nova pessoa. Ele faz você perdoar para você ser perdoado. Ele é uma luta entre você mesmo contra você mesmo. Os nossos pensamentos são impuros. Antes da gente estar pensando, Deus já sabe, mas a gente pensa, expressa aquele pensamento, vem para o coração e a gente pratica a iniquidade. A gente pratica o pecado. Se eu falar de pecado, as pessoas vão dizer, esse cara tá louco, eu não peco. É, meu irmão. O inimigo, ele quer que a gente pense isso. Ele quer que a gente haja dessa forma, pensando que a gente não tem pecado. A Bíblia diz, o Salmo 51, versículo 1 e 4, o salmista Davi, ele pecou, cometeu adultério e a morte. Ele pecou. Um dos maiores homens da Bíblia, o rei Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares o puro, quando falares e puro quando julgares. Olha o que o salmista Davi fala bem aqui, olha o que o rei Davi fala aqui. Porque conheço as minhas transgressões. Ele conheceu o pecado dele e ele pediu perdão a Deus. Eu estou te falando isso aqui nesse vídeo, não é porque você sinta pena de mim, não. É para que você sinta pena de você mesmo. Assim como eu mesmo tenho sentido pena de mim mesmo. Eu estou aqui com a maior alegria do mundo, que nunca eu tive a alegria no mundo, que é de servir a Jesus. Que é de servir a Deus. Eu quero que você absorva desse vídeo a palavra de Deus. Eu quero que você guarde no seu coração, na sua mente, na sua cabeça, o que Jesus Cristo disse. Quem é Jesus Cristo, o verdadeiro Cristo, na cruz? Aquele que foi morto, espancado pelas nossas transgressões, pela minha e a tua
transgressão. Faça uma reflexão do que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo de cabeça para baixo. Nós estamos vivendo num mundo em que está todo mundo brincando, todo mundo se divertindo, satisfazendo o mundo e não satisfazendo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo num mundo de violência, de inquietação, de mortes, de brigas políticas, bandeira A, bandeira B, bandeira direita, bandeira esquerda, cada um querendo ser melhor do que o outro e esquecendo do verdadeiro caminho de Deus. E esquecendo do que Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A luta contra o mal, ela é diária. Ela é incessante. Ela não para. Entendeu? A tua transgressão de hoje, o meu pecado de hoje, ele reflete amanhã, cedo ou tarde. Para você, meu amado, minha amada que está ouvindo este vídeo, eu peço a Deus que não é o primeiro, que seja muitos, que eu possa trazer uma palavra de Deus para você. Uma palavra séria, uma palavra de arrependimento. Cada dia que passa eu aprendo mais com a palavra de Deus. Eu aprendo mais com a Bíblia Sagrada, com as sagradas escrituras que Jesus escreveu, que Deus deixou para nós. O pecado de hoje ele pode te causar um dano maior e irreparável amanhã. E ai daquele, bendito aquele que peca, que erra e tem a oportunidade de se reconciliar com Deus. Feliz daquele que ainda está ouvindo o verdadeiro evangelho de Jesus. Feliz daquele pai que ainda dá um bom conselho para o filho. Feliz do filho que ainda escuta o pai. Feliz. Porque tudo que está na Bíblia está se concretizando. Tudo. Tudo. Vocês virão igrejas lotadas, templos lotados, porque igrejas somos nós. Templos lotados, caindo perante a ira de Deus. Pessoas pregando o evangelho da porta larga, que todo mundo pode passar, e esquecendo o caminho estreito, que foi por onde Jesus caminhou. O caminho da cruz. O caminho do sangue derramado. Os falsos profetas estão querendo predominar o mundo. O anticristo está ativo com as falsas promessas de salvação. A salvação é perdoando o seu próximo para você ser perdoado. Sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. É a Bíblia. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus Cristo diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Jesus é muito categórico aqui. A palavra de Deus aqui, ela é muito categórica, ela é muito certa. Desculpe se eu estou falando alguma coisa errada, algum português errado. Eu não sou formado, não tenho curso superior, não sou pastor, não sou padre, não sou bispo. Sou um homem que se arrependeu dos seus pecados
E hoje eu tenho a missão, o chamado para pregar a palavra de Deus. Seja onde quer que seja. Eu uso este meio, que sempre foi o meio que eu ganhei o meu pão. Foi usando a internet. Outrora eu publicava uma matéria totalmente diferente, com um título chamativo, para audiência, para tudo. E isso tudo na minha vida não levou a nada. Levou a consequências que, para a honra e glória do meu Senhor, Jesus me perdoou. Seja uma pessoa que queira ir para o céu. Seja uma pessoa que queira ter o livro escrito, o nome, perdão, escrito no livro da vida. Como eu faço isso? Arrependendo dos meus pecados. Olhando para trás e vendo as minhas transgressões que eu cometi ontem, que eu estou cometendo hoje, para mim não cometer amanhã. O inferno existe, Satanás existe. Uma coisa eu tenho a dizer para você. O diabo nunca vai chegar para você de chifre, dizendo ele é o diabo. Nunca. Nunca o cão vai chegar para você dizendo ele é o cão, ele é a tentação, ele é o caminho do inferno. Ele nunca vai dizer isso para ti. Porque ele é o pai da mentira. Tá bom? Ele é o pai da mentira. E engana muita gente. O diabo ele vem disfarçado para te tragar a tua família. Entendeu? Se você não tiver, meu irmão, meu amigo, na palavra de Deus, se você não tiver firme na Bíblia Sagrada, se você que está me ouvindo agora não for o esteio da sua família, o esteio, o sustentar, a proteção através da palavra de Deus, você está determinado à ruína, a cair. Entendeu? Seja o esteio, seja a proteção da sua casa, da sua família. Seja você marido, seja você mulher, seja você filho, seja você pai, seja você avô, seja você irmão. Seja esse canal de bênção. Mas como? Procurando a verdadeira palavra de Deus. O Evangelho de Cristo, ele não amassageia o ego do pecador. O Evangelho da cruz, ele não amassageia o teu ego. O Evangelho da cruz, ele dói, mas ele é uma dor gostosa. O espinho do Evangelho, quando ele te fura, quando ele toca a tua alma, ele não te machuca, ele te sara, ele te cura. Oh, aleluia! Ele te purifica, ele te lava, ele te faz uma nova criatura. As coisas velhas na tua vida passou, tu és nova criatura. Tu passa por um crivo, tu passa por um amasso. Mas cada vez que tu é amassado por Deus, pela palavra, pelo Evangelho, pela verdade, tu é igual massa de trigo, tu cresce. Tu cresce em Cristo. O teu crescimento em Cristo é tu diminuir e Ele crescer dentro de ti. Não é tu querer passar a palavra de Deus. É tu cada dia se achar. Eu estou grande em Cristo. Eu não valia nada, mas hoje eu valo muito para o meu Cristo, para o meu Senhor, que morreu para me salvar. Procure uma igreja na tua cidade, na tua casa, onde você estiver, no teu bairro.
Alguém que fale do evangelho de cruz. Alguém que fale do evangelho espiritual. Alguém que fale do renovo de Deus para ti. Alguém que fale assim: Deus te ama, Deus te quer, mas Deus te quer sem pecado, que tu se arrependa dos teus pecados. Que arrependei-vos, é chegada a hora, é chegado o reino do céu. O céu que Jesus promete, o céu que Jesus para onde Ele há de levar os salvos, não entra pecado, não entra rancor, não entra dor, não entra morte, não entra. É um céu limpo. Eu e você que queremos morar no céu, nós vamos subir branco, alvo, mais alvo que a neve. Este é o céu que Jesus, Filho de Deus, morreu para nos salvar. Esse é o evangelho que nos guarda. Você está ouvindo esse áudio, você está ouvindo esse vídeo. Guarde estas palavras no teu coração. O que eu falei aqui é Bíblia. Talvez eu possa ter errado alguma frase, alguma coisa, perdoe. Não sou formado no teu curso superior. Não sou pastor, não sou formado em curso de teologia. Mas eu sou transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que não tem médico nenhum no mundo, pessoa nenhuma no mundo, que poderia ter me transformado melhor do que o amor de Cristo na cruz por mim e por você. Seja a proteção da sua casa. Procure o Evangelho de Jesus. Procure uma igreja. Leve a sua família. Crie os seus filhos na presença de Deus. Crie seus filhos ouvindo a voz do Evangelho de Cristo. Porque haverá ranger de dentes. O fim dos tempos está próximo. Eu creio. Temos que nos preocupar, eu particularmente, falo a você, que quando se está com Cristo, quando se tem o Espírito Santo de Deus realmente dentro do seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, por mais que você pegue, quando se está com o pensamento em Cristo, em Deus, a gente não tem medo de nada, a gente não tem medo da morte, porque nós somos passageiros. A nossa carne, ela vai morrer um dia. Mas a nossa alma, ela tem dois destinos: o céu ou o inferno. A Bíblia diz que o inferno é baixo, é de baixo, e o céu é para cima. Os tempos estão fim, eu não sei quando, e nem você sabe, nem um pastor, padre, qualquer pessoa religiosa no mundo sabe o dia que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas os sinais que está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, está se cumprindo. A violência está cada dia batendo nas portas das pessoas, na casa, atingindo as famílias, atingindo de qualquer forma, atinge um filho, atinge um pai, uma mãe. A falsidade está rodeado de amigo, em mesa de bar, em festa, todo mundo falando mal do outro, um desejando as coisas do outro. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso é do maligno. Isso é tentação do diabo.
E uma hora a conta chega. Chega. A conta chega. O arrependimento, meus irmãos, meus amados que estão vendo esse vídeo, é uma das melhores coisas que existe na face da terra. É você se arrepender daquilo que você faz. É você pedir perdão para Deus. Como Jesus disse, é perdoando que se é perdoado. Eu te agradeço de coração por você ter ouvido essa mensagem. Se você ficou até aqui, creio que é porque você quer. Não é por mim, não é por ninguém. É por Cristo, por Deus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados para Deus. Se você cometeu um pecado, qualquer ele que for, e você se arrepender, seu coração doer, e você sentir aquilo dentro de você, o pecado, o arrependimento do pecado, da transgressão, da iniquidade, só você e Deus sabe. Só você. Não conte seus pecados para ninguém. Conte para Deus. Fale com Deus. Tenha uma vida mais próxima de Deus. Procure mais a Deus. Deus, Ele escuta nossas orações. Ele escuta a oração do justo, Ele escuta a oração do pecador. Se Ele não tivesse escutado a minha oração em pecado, eu não estaria aqui. Ele escuta nossas orações. Ele escuta. Ele escuta. Agora, para Ele botar em prática, você também tem que fazer a sua parte. Dentro de você, o seu eu, o seu querer a Deus. Você tem que buscar. Não se engane, meus irmãos. Não se engane com o evangelho de multidões. Não se engane com igrejas lotadas, dizendo: vem que Jesus te aceita de qualquer jeito. Vem, Jesus te aceita, mas Jesus te aceita para te transformar. Jesus te aceita para tu deixar a iniquidade, o pecado de lado e seguir um novo caminho. Um caminho estreito, um caminho reto, um caminho do arrependimento, um caminho da prosperidade. Deus faz as pessoas prospera, mas o inimigo também faz. A prosperidade do inimigo, ela dá até um certo tempo. E a prosperidade de Deus, ela é eterna. Hoje, para mim, a prosperidade de Deus é a salvação. Entendeu? Reflita no que eu li sobre o que Jesus disse aqui, o que Deus falou aqui na palavra. Que Jesus te abençoe, você que chegou até aqui para ver esse vídeo. Acho que tem alguns cortes, para não ficar muito longo. É de coração que eu estou falando para você. Eu tenho certeza absoluta e fé e creio que é mover do Espírito Santo de Deus que pediu com que eu usasse este meio de comunicação para levar essa palavra até você. Arrependa-se dos seus pecados para uma morada eterna ao lado de Deus, ao lado de Jesus. Tenha medo do inferno e tenha temor à palavra de Deus. De Deus não se tem medo. Eu aprendi uma coisa, inclusive com o meu pastor. Nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos ter medo do inferno. Mas nós devemos temor à palavra de Deus. Temor à palavra de Deus é fazer aquilo
que Deus não quer que a gente faça. Ter temor a Deus é não praticar aquilo que as narinas de Deus sente como fedor. Que aos olhos de Deus, da sua palavra, é feio. A gente pode fazer escondido do homem. Mas do Deus onisciente, onipresente, onipotente, nada escapa ao seu conhecimento, aos seus olhos. Quero que Deus te abençoe. Eu quero que Jesus interceda na sua vida, na vida de sua família. Eu não sei qual é o seu problema. Só Deus sabe. Mas que essas palavras, alguma palavra aqui, lhe conduza a um bom caminho. Lhe conduza a Jesus, o nosso Salvador. Se você estiver bem com Deus, orai e vigiai, para que não caia em tentação. Se você não estiver bem na sua vida, né, com Deus, orai e vigiai, para que você levante e venha andar com Deus. Porque você está lá em cima, mas o inimigo pode te derrubar. Para que isso não aconteça, mantenha-se na presença de Deus. E você está lá embaixo, perdido, jogado às traças, Deus há de te honrar se você procurar Ele. Não acabou. Não acabou. A palavra final é do Mestre. A palavra final é de Deus. Através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para nos salvar. Jesus Cristo. Eu vou deixar a última passagem bíblica para você, que está em Lucas 23, 34. Que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quão é grande o amor de Cristo com nós, comigo, com você. As pessoas que ali estavam matando, crucificando, Ele pede intercessão para aquelas pessoas, para os seus julgadores, os seus assassinos que estavam lhe matando. Ninguém na face da terra é capaz de tal amor, de tal amor, de tal obra. A obra e a fé, ela andam junto. Não há obra, não há obra sem fé, não há fé sem obra. A obra que Deus fez em minha vida foi através da fé. Da minha fé e da fé de muitas pessoas que oraram por mim, da minha família, da minha mãe, da minha igreja onde eu congrego, a minha igreja no templo onde eu congrego, onde Cristo me botou. Tá bom? Fica com Deus. Que Jesus te abençoe. Abençoe sua família. Abençoe sua vida. Hoje, amanhã e todos os dias de sua vida. Busquemos a Deus. Busque a Deus. Busque o Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.